Fala, gente, boa noite. Estamos aqui hoje com o programa Fala a Verdade. Quero mandar um abraço bem apertado ao meu amigo Nilson Martins, né? O Nilson é o protagonista aqui também do programa, está afastado por um tempo aí e cuidando da sua saúde. Em breve ele está aí de volta, ele estará de volta com a gente aqui. Hoje, para minha felicidade, o meu grande amigo, né? Ricardo Bonaparte, a gente conhece ele mais por Pai Zazi. Tudo bem, ô Zazi? Seja bem-vindo ao programa Falando a Verdade. O programa hoje é todo seu, vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre o cotidiano, vamos falar tudo o que você está fazendo aí nessa cidade maravilhosa que é Osasco, para o Brasil todo, né, Zazi? Um prazer recebê-lo aqui. Boa noite a todos, né? Espero que todos estejam bem nessa sexta-feira aí do nosso Pai Oxalá, né? Eu costumo falar que toda sexta-feira é santa. É dia do branco, é dia do resguardo, assim manda as nossas tradições. E agradecer, Wando, o convite, né? Agradecer aqui a direção dessa emissora, né? A oportunidade de estar aqui para estar falando, levando aí as informações aí para as pessoas, indiretamente, principalmente o povo das religiões de matriz africana, na qual eu faço parte. Não, para mim é importante, né? Todo mundo sabe que eu sou espírita também, né? Não sou da mesma linha sua, né? Mas hermanamos no mesmo Pai Oxalá, hermanamos nas mesmas entidades dos nossos anjos protetores. Vocês chamam anjo protetor, eu chamo espíritos de luz, né? Zazi, e aí, como é que tá o axé, como é que tá esse trabalho que vocês vêm fazendo aí, um trabalho maravilhoso de conscientização, mostrando que a religião de matriz africana não é o que os outros pensam, o que falam, né? A religião de matriz africana é uma coisa ligada à natureza, ao elementar da natureza. Essa coisa maravilhosa que Deus deixou para... Até me perguntaram um dia aqui, o que é o Olorum? Eu falei, então, você diz assim, Olorum, você diz, Mohammed dizia Allah, que é Deus. Cada forma de língua fala Deus dentro daquilo que ele conhece, certo? Sim, é esse caminho, né? São vários nomes, mas o nome se enquadra no Criador, né? Que é o Deus Supremo, né? É, nosso Pai, né, filho? Mas e Jesus para você? É o mestre. É o início de tudo, né? E as pessoas têm assim, se vocês soubessem o quanto é linda a religião, né? Quanto é lindo o ensinamento, Wando, né? As pessoas precisam conhecer, né? Porque esse pré-julgamento, isso já é cultural, né? Infelizmente. E quando você conhece, tem informações, que é a base de tudo, você vai entender e você vai ver que não é nada daquilo, né? Então, a informação, o conhecimento é muito importante para as pessoas. Eu falo que, independente de crença ou não, o povo brasileiro precisa aprender a ter cultura. Porque muitas vezes a gente valoriza a cultura dos outros países, mas não valoriza a nossa. Né? E o candomblé, as religiões de matriz africana, é a única religião que fala de religião e fala de cultura. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Como a gente estava aqui antes de começar o programa, no Papo Informal, tem muitas pessoas que usam o turbante, que usam as vestimentas africanas, mas não são do axé, por conta de identidade. E é isso que precisa, a gente precisa buscar a identidade e conhecer a história do nosso povo, a história do nosso país. Porque quando você conhece, aí o respeito vem na sequência, então precisa conhecer. Né? Precisa conhecer, porque como todas as religiões de matriz africana é uma religião muito bonita. É a única religião que dá comida, é a única religião, eu falo que com respeito a todas as religiões, mas o candomblé é a religião mais completa que tem, porque a gente louva o dia que nasce, o dia que vai embora, a gente louva a água, a chuva, a comida que a gente come e todos os elementos do dia a dia, do cotidiano da gente, a gente tem saudações, louvações. Então eu falo, quando a gente nasce, quando a gente morre, então tem vários ritos, várias coisas envolvidas nisso daí. Então, olhando toda a história, a gente é uma religião muito completa. O que eu digo assim, né? Eu sou meu pai, Osaz, ele
era cooperador da Congregação Cristã do Brasil. Ele, meu pai e minha mãe. Eu nasci espírita, filho. Nasci com um dom que eu até então não entendia. Depois eu passei a frequentar a religiosidade. Acho que o primeiro lugar, quem me deu muito conhecimento, que me ensinou muito, foi meu Deus do céu, eu tô ficando velho mesmo, né? Isso foi quando você nasceu em 73, né? Foi quando eu fui pela primeira vez numa casa espírita, que é ali no Bela Vista não, ali perto da Analice, e era o seu Antônio, era o nome dele, seu Antônio, um senhorzinho. Em 73 eu tinha 13 para 14 anos, ele era um senhor de muita idade, mas de uma espiritualidade. Foi quando eu conheci o Pedro Furlan, tudo, né? A minha tia também era lá do Pedro Furlan. Eu sou de uma linhagem espírita, né? Que a gente segue a lei do cabalho, um pouco diferente do candomblé, mas tudo, a raiz de tudo está intrinsecamente ligado ao candomblé. Porque os caras falam assim, mas o candomblé, não, ninguém faz mal para ninguém, quem faz mal para os outros é você, filho. Não é verdade, Zazi? Sim. Mas vocês fazem oferenda. Então, mas os judeus não faziam oferenda? Qual era a oferenda que se fazia? Era o sacrifício do carneiro, certo? Uhum. E hoje o judeu não faz oferenda com a galinha? Você já viu o rito da galinha que eles Sim. usam? Do frango? E aí? Falei, não tem nada a ver uma coisa com outra. Vocês precisam entender que na minha casa a gente não tem esse tipo de obrigação, né? Mas nós temos que respeitar que o candomblé é o que você falou. É uma religião completa onde você respeita tudo. A natureza, você respeita o ser humano, tanto que o candomblé, as religiões de matriz africana, elas acolhem a todos, né? Sem distinção O candomblé de tudo, né? É uma religião que quando a pessoa chega no terreiro, no templo religioso, a gente não faz distinção das pessoas. De sexo, cor, não. nada, A gente nada abraça disso. o ser humano e ali a gente vai conduzir naquilo que foi ensinado para a vida da pessoa, para as pessoas melhorar espiritualmente, materialmente e dando ali os caminhos necessários, né? O candomblé não faz essa distinção, né? E com relação ao que você falou aí, hoje a gente não fala mais sacrifício, né? A gente fala de imolação, né? Então, essa ressalva a gente vem sempre falando, que hoje a gente faz as imolações e isso é vital, né? É só as pessoas entenderem a história, né? Igual, eu sou questionado muito, vocês fazem imolação dos animais, tá, mas a gente faz isso e os grandes abatedores que tem aí, que às vezes fazem essas imolações, essas matanças aí que os bichos morrem numa situação que dá até dó. A gente não, a gente tem todo um processo ali, não é feito de qualquer jeito, né? E, como eu falei, isso é vital, é a vida pela vida, né? Então, da hora que o boi lá foi embora e o churrasquinho tá lá na churrasqueira, tudo certo, né? tá tudo Tá certo, tudo todo certo. mundo acha bonito, todo mundo come, todo mundo enche a sua barriga, mas ninguém lembra do que aconteceu, né? Mas é que você falou, né? É uma questão de cultural, de entender. Eu acho que você também teve o prazer de ter ido. Você foi para a Cruz das Almas, na casa de Joãozinho da Gomeia, não? Não, o seu Joãozinho não foi da minha época, né? Eu Eu tive não o tive prazer o de ir lá. prazer de conhecer, né? Hoje a gente só tem né? Só tenho só a história. Ele morreu aqui no começo dos anos 70, né? Foi, sim, foi um líder, né? É o maior difusor da religião, né? Um líder religioso que fez a história, né? Que enfrentou os preconceitos, o racismo, as intolerâncias, mas foi firme, né? Ali, né? Conduzindo. É um ancestral, né? Um ancestral ele foi que maravilhoso, que né? nos ajuda até hoje, né? Porque com essas referências, né? Como aqui na cidade nós temos diversas casas antigas, né? Quero cumprimentar, mandar o meu abraço para Mameto Dandalacata, mãe Ilza de Angorô, que está aqui no Vila Iara, que é uma Traz ela das aqui, casas qualquer mais hora, sim. Ela já qualquer hora. esteve aqui comigo também, numa entrevista, ela e Simone também, a gente esteve Legal, aqui. trazer ela aqui, pô. Sim, bom.
E é uma senhora também, né, de grandes prestígios e representa a casa mais antiga da cidade de Osasco, Quanto né? tempo tem a casa lá? A casa tem mais de 80 anos, é da época do seu Legário, Pai né? Olegário, eu conheci o Pai Ela, Olegário. a mãe Homem dela, maravilhoso, né? Mas a um mãe pai dela Olegário. é a sucessão, ela é a sucessão da mãe dela, É né? legal, você É a vê, ó, sucessão e é a casa mais antiga aqui da então, cidade. eu sou professor de história e a gente não pode deixar perder esse aspecto cultural, porque o candomblé é tanto a Umbanda, os caras falam, a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. Existem algumas coisas aí que não batem. Ah, foi feito em 1904, 1908. Há umas referências que não, que ela é do século XVIII para o XIX. Então, mas a verdade é o seguinte, o pessoal não entende. Quando os negros africanos chegaram no Brasil, eles chegaram de diversas regiões da África. Do Benin, vem alguns que vocês... Ah, você fala Iorubá, que são de nação Iorubá, que o Iorubá estava dentro de Angola, estava dentro da Nigéria. Falei, você precisa entender. E os negros que vieram para cá eram todos reis, príncipes e grandes guerreiros. Não era isso? Sim. Na verdade, os primeiros negros a Ah. chegar no solo brasileiro foi o povo banto. Né? Isso, na Bahia. Eu costumo falar que o Brasil tem a alma banto por conta disso. Então, os primeiros povos a chegar aqui, é claro, encontraram povos indígenas, né, Não. que é o dono dessa terra, foi o povo banto. E o povo banto, por ser os primeiros a chegar, foram os que foram os mais massacrados, debilitados, né, destruídos. Mas eles, com toda essa resistência, essa luta, que na verdade eles foram sequestrados do país deles Isso. para vir para cá, né? Eles trouxeram, eles deixaram uma rica, né, história, essa questão cultural. Hoje, muitas coisas que a gente faz tem muita ligação com o povo banto, né? As comidas, né? O jeito de algumas coisas, o próprio idioma, né? O próprio idioma, hoje todo o povo brasileiro fala banto, que, né, na região de Angola tem mais de 200 e poucos dialetos. E o que é mais usado no Brasil é o quimbundo e o quicongo. Esses que são mais Utilizados usados. aqui. É utilizado aqui no Brasil. E o povo brasileiro fala quimbundo e quicongo até hoje. Só que muita gente não tem ciência disso. Acha que é o português e não é. Não. Quando você fala moleque, quintal, mano, caçula, bunda, o próprio nome samba, o nome candomblé, e cafuné, e cumieira, né, e tantas outras palavras que tem, isso é tudo banto. E não é só isso, né? Você vê que o Brasil, aquilo que você falou, né? A falta de conhecimento cultural do que é a nossa raiz, a nossa matriz. Primeiro, sabe, o Zazi, eu creio assim, nós não somos portugueses, nós somos brasileiros. A língua portuguesa de Portugal é uma língua parecida com a nossa, mas tem uma diferenciação muito grande. Até eu falei para um aluno meu, ele falou, que o açúcar, qual é a origem? Eu falei assim, açúcar é a origem da língua árabe. Aí o que aconteceu? O banto, o iorubá, nação queto, o árabe, o otomano, o inglês, o francês, o holandês, misturou tudo e deu no que deu aqui. O Brasil tem essa miscelânea, né? Tem tudo isso daí, né? Só precisa as pessoas entenderem, né, o que está falando, de onde que veio, né? E você já esteve na África, né? Não tive a oportunidade. Eu estive nos países de língua portuguesa, eu fui para Guiné-Bissau. Agradeço muito ao Dr. Celso que me proporcionou isso, né? Para o meu aprimoramento da questão do meu mestrado dentro da história, né? Pô, eu tive na Guiné-Bissau, eu tive em Moçambique, eu tive em Angola. Viu, você olha a sua raiz. Você olha quem você é de verdade, cara. É muito legal, é muito bacana. Sim, sim. Eu assim, sou... Você sabe o quanto eu gosto, né? Eu vou falar, eu gosto, cara. Eu não posso negar. Você vê minhas roupas, você vê as roupas que eu uso. Eu não posso negar quem eu sou. Isso está dentro de mim, cara. Isso está na minha alma e na minha essência. É identidade, né?
Filho, o problema é seu. Porque assim, todo mundo fala mal de espírita, todo mundo fala mal de agiota, mas todo mundo procura escondido, né? Não é assim que diz. Aí É, eu costumo falar, eu até brinco, quando o marido vai embora, aí vai neguinho jogar corre búzios. para tudo que é lado, né? Essas coisas, né? Mas isso faz parte do ser humano, né? O ser humano às vezes termina sendo oportunista em algumas coisas, né? A gente poderia caminhar, não precisava de ter nada de tantas religiões igual tem hoje, né? Não precisa disso, não, Não cara. precisava nada disso. Eu falo que a gente só precisava de uma coisa, é fazer tudo o que o Criador ensinou. Claro. Era só isso. Mas infelizmente, O que eu falo assim, é difícil você amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Eu quando eu me formei na psicologia, Osassi, eu me formei mais por causa do conhecimento, não para atendimento de pessoas. Por que aconteceu comigo? Você é pai, você sabe disso, eu tenho minha espiritualidade. E tinha momentos que a coisa, né? E com a espiritualidade não se brinca. A espiritualidade, vou falar para vocês, é algo muito sério. de verdade. Né? Nós que somos espíritas, nós somos muito cobrados. Ah, mas por quê? Porque o espírito ele tem que ter reticência no que ele faz, ele tem que ter um caminho reto. Porque os espíritos, as entidades que vocês têm medo, que vocês falam, eu estou falando a língua dos anjos, né? Eu vejo aqui, não estou aqui fazendo crítica à religião de ninguém, você está incorporado, meu filho. Eu vejo um monte de religião hoje que eu estava vendo um vídeo, a mulher falou assim, a macumbeira mexeu com a pentecostal, né? Não sei o que, eu vi lá. E ela estava o que? A mulher incorporada, a pastora, estava incorporada. Estou falando a Não língua deixa de ser o espírito, né? Para com isso. Quando se fala o Espírito Santo, não deixa de ser o espírito, não deixa de ser uma ancestralidade. É que eu falei para as pessoas, o Espírito Santo não vem na gente não, porque é o Espírito de Deus, se vir perto de gente, morre. Né? Mas mudando um pouquinho aqui, Osas, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha, né? Eu sempre converso com você quando eu te encontro e você é uma pessoa muito agitada, cheia de coisas, você tem trocentas coisas para fazer no mesmo dia, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu amo, não vou negar para você que eu gosto da batucada, eu toquei, tá? Eu gosto muito, toco. Qual a diferença que existe? Isso é uma pergunta que você tem até mais conhecimento do que eu. A questão do tambor de mina, que é muito bonito. Que ali fala sobre os encantados, né? Você fala sobre os encantados do Oriente. A Jurema, que é totalmente diferente daquilo que eu via, né? Porque o candomblé que se tem na Bahia não é o mesmo que você tem no Rio de Janeiro. Tem uma diferenciação, tem um pouquinho de diferença. Como é o pessoal do sul, do Rio Grande do Sul, que também lá tem muito terreno, né? Muitas casas. Terreno não, muitas casas. Existe uma diferença muito grande de linhagem, da forma de se conduzir, ou no fundo, o fundamento é um só? Na verdade, essas diferenças já vêm da questão histórica, né? Com as embarcações, a vinda do povo negro, o povo africano para o Brasil, então foi separados, né? Regiões ficou o povo Daomé, regiões ficou o povo Banto, região ficou o povo de várias nações. E por isso que essas regiões elas já são determinadas há muitos anos esse culto. Igual em Minas Gerais, lá tem uma coisa muito forte na questão do povo da Lunda Quioco, que já aí o pessoal, por sobrevivência, acha que a Lunda Quioco é um braço da Umbanda, sendo que a Lunda Quioco faz parte do rito do Candomblé Congo-Angola, que também tem a Lunda em África. Só que foi cultos que foram se perdendo e a sobrevivência vai arrastando para outras situações. Como o Tambor de Minas, já foi um outro grupo que chegou ali nessa região e o pessoal terminou cuidando disso aí. O Batuque, no Rio Grande do Sul. Então, assim, os povos que foram se espalhando pelo nosso país, foi essas pessoas que foi criando e preservando para não deixar morrer o que foi deixado pelos povos africanos. Ah, né? mas é bonito, eu acompanho, porque eu gosto, eu não vou falar, eu gosto de ver.
A gente, você é um estudioso também, você queira ou não queira, você pode não ter a formação, eu não sei se você tem uma formação acadêmica, que não pode ser igual a mim, eu sou professor de Sim, história, sim. mas eu gosto da história de uma forma geral, porque a história ela tem que ser contada. Porque você olha assim, né, o Brasil é um país maravilhoso, nesse sentido, né? Sim, o O Brasil Brasil é é maravilhoso, né? maravilhoso. Você vai na Bahia, eu amo a Bahia. Eu tive em Cruz das Almas, eu tive em Santo Amaro da Purificação. Mas quando eu tive em Salvador, eu fui no bairro da Liberdade, que é o bairro que mais tem negro, né? Uhum. As pessoas que não sabem disso, né? Eu vejo a Igreja Católica, aquela Igreja Católica tradicional, não é a. Como é que chama aí esse pessoal novo aí da igreja? Esqueci como é que eles chamam, que são mais puxados para o lado evangélico. Esqueci o nome agora, né? Desses católicos. Mas o católico tradicional, o antigo, eles se fundiram com a religião africana, né? De É, matriz africana lá na Bahia, né? sim, a Bahia, ela tem essa. Carismático, eles chamam. Isso, a Bahia, ela tem, né, isso muito raizado, né? Até por conta da história, né? Tudo É, começou lá, nasceu ali, né? né? E a igreja, é o que eu estava falando aqui com o nosso amigo que está aqui também no estúdio, né? A igreja, ela andou junto, né? Com as religiões de matriz africana, né? Hoje, o mundo começou na África, né? O mundo começou na África, tudo começou lá. A E humanidade se começou for ver lá. a história de Jesus Cristo, sempre ele recorria para a África. Quando foi para nascer, foi na África. E assim, quando foi para fugir, foi para a África. Então sempre estava por ali. E muitas coisas que é nosso, né, foi roubado, né? Outras culturas roubaram, né? Principalmente histórias, lendas das próprias divindades, né? Então tem muita coisa que se você for levantar, você viu que foi roubado a história. E essa sobrevivência, principalmente aqui no nosso país, foi o que deu para fazer. É claro, o candomblé de África, né? O culto em África é completamente diferente aqui Não do tem nada a Brasil, ver. porque aqui no Brasil é uma sobrevivência, você entendeu? Mas não pode deixar de não respeitar. Hoje está vindo uma leva muito grande de africanos, de babalaô aqui no país, tal. Tem pessoas muito sérias, pessoas muito boas, né? Como também tem padres que eu também convivo, como pastores também, pessoas que têm uma mente, uma cabeça aberta e entende essa questão do nosso país, principalmente religiosamente, né? Então a gente precisa respeitar, né? Respeitar tudo isso daí. E é a cultura, né? É a cultura. Eu falo assim, porque quando eu estive no México, lá se tem a santeria, né? E o Dia dos Mortos, lá, até eu cheguei no México, lá no dia 1º de novembro de 98. E no outro dia era Dia dos Mortos, era um domingo. Pô, os caras celebram uma festa maravilhosa. Porque assim, é uma transição. A morte é a vida. Perguntaram por que você gosta de caveira? Porque somos todos iguais. Quando morremos, viramos uma caveira, somos todos iguais. Você vai no Haiti, eu não tive no Haiti, é o voodoo. Mas não é o voodoo do jeito que os outros falam, né? Você vai em algumas regiões do Caribe, algumas regiões aqui na América do Sul, ainda tem uma parte que é o mesmo encaminhamento da santeria, mas se no fundo você vê que é o candomblé aquilo, né? Daquilo que foi também dos povos africanos, que foi levado mais para o Caribe, que aqui na região sul, na América do Sul, nós não temos muito, né? Os argentinos, né, dizimaram todo o povo indígena e negros que tinham lá. Uhum. Né, que os caras se sentem europeus. Mas você olha assim, você fala, poxa vida, né? A vida é maravilhosa. Olha isso aqui. Você acabou de falar uma coisa aqui que chama-se relação mitocondrial. Na Pangeia, para a gente poder entender o que acontece hoje, na Pangeia os continentes eram unidos. 5 negras africanas saíram e povoaram esse mundo todo. Então, isso é no campo científico, não é no campo bíblico. Né? Foi feito um exame, um trabalho, por mais de quase 30 anos. Chama-se relação mitocondrial. Você vai na Islândia, que já é mais lá no Ártico, lá em cima, lá no, né? Lá no Polo Norte, fizeram coleta de sangue e fizeram os cruzamentos, origem África. Todos os povos têm origem da
África, a Pangeia. Isso é fato científico, com todas as conclusivas, sabe? Não é questão bíblica. O sobrinho de Moisés, de Abraão, Ló, fugiu para onde? Para a Etiópia, né? Os etíopes são os judeus falache. Uhum. Eles são católicos, foram os primeiros católicos a seguir Jesus nas tumbas. E o primeiro país cristão de religião católica foi a Armênia. Olha que coisa de doido. Né? Aí eu vejo os caras falando, porque não sei o quê. Os evangélicos que nós conhecemos saiu da onde? Da Igreja Católica. Sim. Com um pezinho na África. Isso é o nosso país, né? Hoje, o nosso DNA, a gente for puxar, né? Você tá com o pezinho em Portugal, tá um pezinho em África, tá um pezinho na Itália, e esse é o nosso país, né? Às vezes, eu costumo falar isso, né? Porque você tem a pele mais clara que você não tem a descendência africana. E vice-versa. Todos nós temos. Exatamente. Então Isso é fato científico, você não tem como desmentir com toda a tecnologia que nós temos hoje, né? Você é de Osasco? Não. Eu sou morador de Osasco. Não, você nasceu onde? Não, eu nasci em Maceió, Alagoas. Poxa, eu ia para lá agora, hein? Cidade do Fernando Collor, Arnaldo de Mello. Ele está de volta, né? E tantos de volta outros. Política aí. Renan Calheiros, né? Meu Tantos Deus, outros ninguém merece. aí. Esse estado é maravilhoso, não merece, né? Não merece desastre. Maceió é uma cidade muito bonita, uma cidade assim. Mas você é da capital mesmo? Sou do bairro, nasci no bairro do Farol, morei muitos anos ali no bairro do Farol, próximo ali naquela região mesmo do centro, né, da Eu não cidade. tenho assim muito conhecimento, eu não conheço muito. Falar para você, Alagoas, eu não conheço. Mas você hoje. Gente, vocês sabem que o programa aqui ele é transmitido diretamente da cidade de Osasco, né? Graças a Deus o programa está indo para o Brasil todo, até RGO TV. Hoje nós temos uma dimensão muito maior de tudo que nós fazemos aqui na cidade. Osasco é a capital da Zona Oeste de São Paulo. E Osasco, você é osasquense, Osasco. Que hoje que você é da... Olha, Osasco, nós passamos da casa de 1 milhão de habitantes, uma cidade pequena, né? Uhum. Pequena em extensão territorial, mas é uma cidade nova quanto cidade, que era um bairro de São Paulo. Minha família está aqui há mais de 120 anos nessa cidade, né? Mas hoje, você anda aqui em Osasco, gente, olhando bem para vocês aí. Os Zazi, que não tem um que não conheça os Zazi dos 4 cantos de Osasco, pô. Sabe, as grandes festas que vocês fazem. Tem a Casa de Angola, onde vocês promovem os encontros, né? Então, o Zazi hoje é uma pessoa, tanto da Igreja Católica, né? O povo evangélico tem um profundo respeito pela sua pessoa, como eu também tenho. Você é um grande amigo. Uma pessoa, um dia você falava assim, quando é que eu vou naquele programa seu lá? Eu falei, não, eu vou te levar lá, pô, fica tranquilo, pô. Hoje, para mim, está sendo. Eu estou muito feliz por você estar aqui, viu, Zazi? Eu agradeço. Essas relações precisa ter, né? Até por conta de ser um líder religioso, né? Eu consigo transitar, né? Com as outras pessoas das outras religiões. Logo no início do governo Rogério, a gente tinha lá, nas sextas-feiras, isso a pedido dele mesmo, junto com os pastores, junto com as pessoas de outras religiões, aí a gente tinha um trabalho de diálogo de paz, né? Ali a gente conversava, ali a gente tratava de assuntos que era envolvendo todo esse povo, e a gente trabalhava essa política de paz, né? E isso é muito importante. Por conta desse trabalho, agora o mandato está até acabando, né? Mas eu ocupei lá uma cadeira na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, né? Onde a gente também senta com diversas líderes religiosos de todas as religiões, é onde a gente faz todo esse trabalho, né? Na presidência da professora Vânia, né? A mãe Andréa também está sempre junto comigo nessas questões, e aí a gente faz todo esse trabalho de uma política de paz, que é o que precisa, né? Não, e o legal, né, Zazi, eu lembro no começo do trabalho que vocês fizeram, o trabalho que vocês fazem atualmente, né, você, todas as outras casas, um trabalho social voltado para a população do mais carente. E o bacana é que nós, espíritas, eu vou falar nós também, porque eu estou junto,
A gente faz um trabalho, né? Tem um trabalho, uma festa que nós fazemos há 25 anos. Eu nunca disse para ninguém, não falo. Nós atendemos lá em torno de 2.300 crianças. Estou chegando até um pouquinho mais. E vocês também, né? Você e muitas casas que têm nessa conjunção com as igrejas, né? Com os padres que são seus amigos, vocês atendem muita gente carente, muito trabalho é feito social. E o bacana, a gente não tira foto, a gente não mostra para ninguém, né? Porque quem tem que ver, está vendo e sabe que está no seu coração, né? É o que eu costumo falar. Faça para Deus, faça para o Criador, que já está de bom tamanho. Né? Não, você é uma pessoa, assim, eu gosto muito de você. Obrigado. Eu vivo trombando com você para lá e para cá, né? A gente sempre está conversando. E, pô, eu falo, a gente vê o que você tem no coração. Eu vi domingo, né? Nós tivemos numa atividade, eu até encontrei com você. Eu vi o respeito de pessoas que não te conheciam, inclusive aquele menino não te conhecia. Uhum. Ele veio lá te pedir bênção, falou, benção, pai. Tratou você como um pai. Achei bonito aquilo, cara. Isso é legal também, né? É esse respeito, né? E não é impor, né? Isso é Não. natural, né? Como nos corredores aí do nosso trabalho, a gente encontra com secretários que têm o mesmo papel, né? Que faz as mesmas coisas. E é isso, é por conta do trabalho, Mas eu achei respeito. bacana aquele menino. Eu nunca vi na minha vida, nem sei quem é, né? Estava lotado o evento. E eles eram um carinho, porque os meninos que te acompanhavam são seus filhos Sim. da sua casa, né? E todos eles de branco, né? Isso parece que não, mas é uma simbologia. As pessoas não entendem. O branco, ele tem aquela paz. Sabe? Quando eu vi o menino te pedindo benção, o maior respeito, como o menino estava agitado lá no meio de todo mundo. Mas ele chegou em você com verdade. Maior respeito, cara. E eu achei isso bacana. Isso é muito bom. Ué? Isso é muito bom. Isso, a religião, né? A nossa fé espírita, porque nós servimos o mesmo Deus que todo mundo, servimos o mesmo Jesus que todo mundo. Podemos caminhar todos juntos. Cultuar que não. Cada um cultua o que é de origem, mas caminhar junto, a gente pode estar caminhando, né? Um só destino. Porque assim, né, meu? Que quando você doutrina, você cria robôs, né? Que não pensam, né, Osasi? E para nós, espíritas, nós não temos doutrinação. Nós temos conhecimento. Tanto você quanto eu, nós temos uma obrigação muito grande, além de ler a Bíblia, só que nós estudamos, né? Buscamos o conhecimento para repassar esse conhecimento para que ele não morra. As religiões de matriz africana, ela preserva muito essa questão, né? É uma religião que ela é muito... É o cotidiano, né? Dentro das casas, o aprendizado nesses cotidianos, nesses dia a dia das funções dentro do terreiro. Só que as religiões de matriz africana é uma religião familiar, né? Uma religião que preserva muito essa questão familiar. Do pai, da mãe, bença pai, bença mãe, senhor, senhora. Tem as questões das doutrinas, né? É uma religião que tem muitas doutrinas, né? Que tem que ser seguidas, né? E isso hoje se torna difícil, que infelizmente, eu falo que o papel das religiões hoje é passar para o nosso povo o respeito, e às vezes isso não é feito, até a própria televisão. A televisão, às vezes, em vez de ensinar que o filho tem que respeitar pai e mãe, e assim sucessivamente, mostra um outro lado das coisas. E quando isso não é trabalhado, não é feito, da hora que o filho levanta da cama, não tem benção pai, não tem senhor, não tem senhora, está acabando tudo. Então, esse respeito, o candomblé preserva muito. É uma religião de muita hierarquia, né? Então, e às vezes quem chega não se adequa, não consegue ficar por conta disso, porque é uma religião que isso não foi inventado, isso já vem lá de trás, toda essa hierarquia. Nós temos senhoras aí, além de idade de vida, tem idade de santo de 40, 50
anos, 80 anos de santo, como a Mameto Mabegi, do Rio de Janeiro, que hoje eu acredito que é a mãe de santo mais velha, vai fazer 80 anos de sacerdócio. Então, Caramba. são todas essas questões, você entendeu? Que é uma sucessora de um legado do Bate-Folha do Rio, como temos as casas matriz em Salvador. Semanas passadas, o nosso Babá PC completou 60 anos de sacerdócio, teve a comemoração, a Casa de Oxumaré, 190 anos de fundação da casa, como o Bate-Folha também em Salvador, e todas outras casas, como o próprio Cantuá, que está de luto, né? Da nossa saudosa mãe Carme, de Oxalá, que hoje é dia dele, de Oxalá. Então, assim, são essas casas, né? Essas pessoas que manteve ali, que segurou ali as informações para poder passar para o nosso povo, e é uma religião que fala disso, fala da questão familiar, né? Preserva isso, né? Importantíssimo, né? Acho que, poxa, você vê, meu pai era da congregação, meu pai era, lá se fala cooperador, se fala pastor, né? E meu pai nunca me recriminou por ser espírita desde menino, me incentivou. Ele só falava assim: filho, pratica o que é melhor, faça o bem. Segue os ensinamentos, a coisa vai, segue a sua vida. Tinha um pastor aqui em Osasco, o pastor Zé Amaro, da Assembleia de Deus, Ministério de Belém. Você deve ter lembrado, ele faleceu, né, agora recentemente. Uhum. O pastor Zé Amaro é um homem abençoado. Quantas vezes me convidou para ir no culto, Osasco? Eu ia. Ele me apresentava a todos na igreja. Falei assim: é um irmão espírita, um irmão de outra religião, mas é irmão nosso, adentre a nossa casa, porque aqui é a casa do seu pai também. E o pastor Zé Amaro, ele era muito respeitado pelo Dr. Celso, pelo Emílio, pelo João Paulo, por todos esses prefeitos que aqui tiveram. Todo mundo tinha um carinho muito grande. O arcebispo, Dom Ercílio, que faleceu, era muito amigo dele. É que você não conheceu, né? Você teve contato com o pastor Zé Amaro. Era um homem maravilhoso, era um homem abençoado, ele tinha uma pureza na alma que poucas coisas eu vi. Né? Sim. E ele seguia a fé em Deus, o amor a Jesus. Ele nunca tinha uma palavra de criticar ninguém, cara. O que acontece nas casas de santo. Você pode ver que nem uma mãe, nem um pai, nem um filho briga com outro de outra religião. E olha que nós sofremos, eu não sei você, né? Não sei, você pode até dizer, eu já sofri intolerância religiosa por companheiros de trabalho. Na verdade, essas questões, ela acontece, né? Mas eu tento driblar isso daí com uma facilidade, porque é o que eu falei, quando as pessoas não conhecem, vem um pré-julgamento, vem uma série de coisas envolvidas, que isso já é cultural. E aí eu tento mostrar um outro lado, onde as pessoas, elas, quando dão oportunidade, a gente termina conquistando aquela pessoa, né? Mostrando. E é o que eu tenho feito. Hoje eu trabalho em salas que tem mais gente evangélica, só que eu consigo lidar ali, a gente convive bem, a gente toma café junto, a gente faz as atividades junto. Por quê? Porque a gente precisa aprender que nesses momentos a gente não tem que tratar a religião, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho, fazer a nossa parte e entregar, né? Que é o que precisa. Você trabalhou na Secretaria de Igualdade Racial, né? Ou continua? Não. Na verdade, eu estou hoje gerente da Casa de Angola, né? Aqui da cidade de Osasco. Isso lá que fica ali Secretaria de Cultura, né? Isso, Visconde de Nova Granada. Porém, a Casa de Angola está passando por um processo de reforma, né? Hoje aí o Paulinho está tocando isso daí, tentando resolver essas questões. E lá a gente recebeu, quando estava aberta, né? A gente recebeu muitos alunos das escolas estaduais, municipais, professores, alunos das faculdades do curso de medicina, e é tanto que eu com os alunos da faculdade do curso de medicina, quando eles foram nos visitar, eu também passei informações para eles, que muitas vezes, quando eles forem atender, às vezes aqueles casos, para eles dar atenção, que às vezes aquilo lá é espiritual. Que às vezes tem muita doença que não é doença. São doenças que vêm do espírito para a carne, torna-se difícil de curar, né? E aí, para eles poderem ter essa visão
e dar os encaminhamentos, né, para poder ajudar essas pessoas. E foi muito interessante esse trabalho. Hoje eu estou aqui no nosso governo, né? A gente está aqui no governo Gesso, né? Agradeço a oportunidade, mas sempre O trabalho de vocês continua. continua. A Simone é a diretora da pasta, né? Tem um trabalho maravilhoso em cima do povo do axé, né? Das religiões de matriz africana, mesmo ela não sendo da religião, é uma pessoa também que ajuda muito, né? Na política pública, dá os encaminhamentos. Simone foi batizada lá na Igreja do Bonfim, né? Ela é católica, fervorosa, mas tem um olhar assim humano para as questões e principalmente para o povo que sofre a intolerância religiosa, o racismo. Ela vem fazendo esse trabalho e defendendo assim com todas as letras, e eu sempre falo para ela: você tem o meu respeito, você tem o meu paó, como se diz. Simone, eu conheço ela já há alguns anos, é gente boa. Eu não tenho muito contato com ela, mas um pouco de contato que eu tive, nós sempre nos respeitamos. É uma pessoa. Assim, a pessoa tem vontade de fazer, vai fazer. E o legal dela, vocês, assim, que vocês não falam, né? Vocês fazem o trabalho de vocês. E aquilo fica no anonimato, porque o importante é quem. A entrega, né? É a entrega de quem está precisando. Sim. Ali o resultado final que nos importa, né, Osasio? Sim. E atualmente vocês estão fazendo. Qual o trabalho, você, né? Dentro do axé, como é que está como é que tá os trabalhos, as festividades, o que você conta para nós que vai ter na cidade de Osasco, aqui na região oeste da Grande São Paulo, sobre as casas que tem, porque vocês têm contato com outras casas aqui da região, né? Sim. Nós, aqui na cidade de Osasco, nós temos mais de 300 casas. Só na cidade de Só na Osasco? cidade de Osasco, de Umbanda e Candomblé. Registrada? Registrada não. Nós temos... Catalogada. Isso. E não chegamos em todas ainda. Tem muitas casas que eu nem conheço. Mas a gente vai visitar de uma já passa para outra e aí assim vai. E essas casas, a gente já vem fazendo esse mapeamento, que é um censo do governo federal, né, dos terreiros, onde a gente cataloga aí as informações. E teve a primeira edição, teve a segunda e estamos na terceira, porque é muitas casas, não dá para chegar em todo mundo numa hora só, não tem a estrutura que precisa para fazer tudo isso. Então a gente vem fazendo isso, visitando os terreiros da cidade, mapeando, trazendo para perto, trazendo para o governo. E hoje a cidade de Osasco, na época do governo Rogério, quando tudo começou com a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, na época a Simone era coordenadora, e aí foi mudando para a executiva. Esse trabalho ele foi com a nossa saudosa secretária Amanda França. Minha prima. Foi cada dia maravilhosa, saudades, porque foi uma mulher assim que fez a diferença dentro da secretaria, que ajudou muito, né? Depois a Deise, né? Então, assim, é o que eu falo, quem manda no mundo é as mulheres. As mulheres que mandam no mundo, é as mulheres que fazem as diferenças aí nas coisas. E aí a gente vem avançando, a gente vem trazendo aí o pessoal do axé para o governo. Hoje a cidade de Osasco, enquanto não tinha mais nenhuma secretaria no estado, a referência maior era a Secretaria de Igualdade Racial, né? O Rogério, nos grupos que eu me encontro, ele era aplaudido, né, pelas ações que a gente fazia, pelas coisas, pelas políticas Era um públicas cara gente boa demais, né? que a gente fazia, né, com relação ao grupo, né? Hoje, né, eu assumi, né, há pouco tempo, a sucessão da casa do meu avô religioso, o saudoso Tata Tauá. Pai Tauá, ele foi um desbravador do Candomblé Congo-Angola no Brasil. Na época que as pessoas achavam que o Candomblé de Angola era uma umbanda melhorada. E ele foi aquela pessoa que foi resgatando tudo, que foi buscando, que foi mostrando que não era isso, né? E hoje ele é um ancestral e eu hoje sou um herdeiro lá dessa casa, né, da ancestralidade dele, e a mãe Bura, que é uma mãe de santo mais antiga da cidade de Carapicuíba, que era a esposa dele, né, que mora, tem o terreno em Carapicuíba e mora aqui em Osasco também.
na casa da mãe dela, que também foi, hoje é um ancestral, a saudosa mãe Lodenã, de Nanã, ali no Alto do Farol, uma casa muito antiga, né? Então, assim, essa é a nossa história, né? A gente vem buscando, mostrando que as pessoas estão aí, que precisa valorizar quem veio antes da gente, que essa ancestralidade não pode morrer, né? Que a gente tem que estar. E aí, na cidade de Carapicuíba, aqui já foi encaminhado para alguns vereadores alguns pedidos de políticas públicas, como a criação do Dia do Ogã, Curimbeiro, Tata Cambondo, como o Dia do Sacerdote, como o Dia das Religiões de Matriz Africana. Isso já foi tudo, eu fiz documentos encaminhados para os vereadores para poder criar esses dias. A cidade de Carapicuíba, com o nosso querido Bruno Marinho, né, já criou duas leis lá. O Dia do Ogã, que vai ser agora dia 15 de setembro, e o dia vai ser um projeto de lei que foi aprovado, e aí vai ser comemorado o Dia do Ogã lá e o Dia do Sacerdote, que é em novembro. E tem outras leis também que já estão nas comissões, né, de autoria do Bruno Marinho, para poder contemplar o povo do Axé ali na cidade também. Legal. Né? Bom, então, Ralf, a gente ainda tem uns minutinhos. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem um pai aqui, né, você tocou o nome dele, eu o conheci, né? Às vezes eu falo assim, uma coisa, você fala, não, é ele e tal. Porque um dos pais mais famosos aqui do Axé foi o pai Olegário, né? Sim. Foi um homem diferenciado. Eu conheci ele menino, eu tinha 13 anos, no dia que você nasceu, hein, filho? No ano que você nasceu, hein? E o pai Olegário, nossa, ele era muito gente boa. Até eu fiz uma confusão e você fez uma correção para mim, né? Sobre o Pelé e tal, né? Você teve prazer, você não o conheceu, né, o pai Olegário? Não, O antigo. Eu não tive a oportunidade de conhecer o pai Olegário. Mas eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas que conviveram com ele. E só que assim, você vê como uma ancestralidade é linda. 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir lá na Ilha de Taparica. Primeiro fui em Vitória do Espírito Santo, a um pedido de Obanixé, que é um egungun, que é um ancestral lá de Vitória. E ele mandou o recado para mim que eu era um deles e que eu precisaria ir lá. E assim eu fiz. Fui até Vitória, conheci, né? Me apaixonei, e lá se encontrava o povo da Ilha de Taparica, o pai Petu, que é conhecido por esse nome, e a mãe Bitua, que é a esposa dele, né? 2 senhores que são o Alabá lá do terreiro da Ilha de Taparica. E aí eu também fui lá na ilha, né? Conhecer lá a casa deles e me deparei, né, com um culto lá que foi 3 dias de rituais e fiquei encantado. E naquele exato momento, o seu Olegário veio até lá, né? A roupa dele está pronta lá e ele se apresenta lá. E aí ele chegou lá e aí ele mandou me chamar. Eu estava sentado lá na assistência, né, assistindo todo o ritual. Ele mandou me chamar. Pediu para me cantar para um sumbo, que é o Baluaê, que é o santo dele. Me fez as referências e isso para mim não tem preço. Eu saí de Osasco, né, com toda a história que a gente sabe dele, a família que a gente conhece, e chegar lá em Salvador, na Ilha Taparica, onde é feito os rituais, o culto ancestral, e ele chegar lá e me reconhecer. Então, isso não tem preço. Isso é maravilhoso, né? Porque eu me lembro, né, que ele fazia a festa de Obaluaê no ginásio de esporte, que tinha a festa do dia 21 de abril, né, que era do seu Pedro Furlan, que tem até hoje, é o pai Cláudio que cuida, né? Sim. Até hoje. Cláudio Sapateiro. Conheci o Cláudio um ano antes de você nascer. Eu tinha 12 para 13 anos. Ele era sapateiro ali perto da prefeitura. Cláudio era um cara maravilhoso. Seu Cláudio, ele vem de longa data, né? A minha tia,
Era a mãe pequena lá do seu Pedro e com ele. E ele foi cambondo do seu Natalino, né? É, seu Natalino. Seu Natalino, né? Nossa, você me lembrou do Ele seu foi. Natalino, filho Seu do céu. Natalino que foi mais antigo ainda, né? O seu Natalino era um... Você tem um aspecto do cabelo igual o dele, do seu Natalino. O seu Natalino era gente boa demais, pô. Era um homem que não... Nossa Senhora do céu, o homem... Ele era muito... O seu Natalino era muito amigo do... Como é que chamava aquele... Do bispo, não era bispo que falava, não lembro. Monsenhor Camilo. Eu não sei a diferença de bispo para Monsenhor. Não conheço a questão das autoridades da Igreja Católica. E meu pai era motorista da prefeitura e o Monsenhor Camilo era muito amigo do Guaçu. Na época, meu pai era motorista do Guaçu. Isso lá nos anos 60 para 70, né? E o Monsenhor Camilo... Eu tinha uma foto dele com o seu Natalino. O seu Natalino era uma bondade em pessoa. Era um homem muito bom. A roupinha branca dele, sempre muito bem vestido, mas um homem de uma bondade. Para você é uma pessoa... não tem esse que não anda aqui. Eu estou na sua frente, não, porque você sabe que eu sou um cara muito crítico, né? Você sabe disso. Mas você é uma pessoa que todo mundo te respeita, cara. Eu acho bacana. Depois do que eu vi domingo, aquele monte de gente, aquelas pessoas se destacarem, vindo ali, pessoas simples, né? Sim, sim. E você os tratou com amor, com carinho, Osazi. E os meninos da sua casa também, pessoas boníssimas. O cara pediu bênção, o pai. Você viu que ele ficou meio constrangido, né? Ele estava meio agitado, e quando ele viu você, ele chegou, ele identificou você. Sim. E foi lá, ainda pediu desculpa, né? Falei, desculpa, tá. Você viu? Eu fiquei observando, ele saiu e foi lá para o canto e ficou quieto. Isso é bom, né? Isso é um respeito. Sim. Então, diferentemente do que as pessoas não entendem, Osazi, você como pai, né? Que você tem uma casa, no Axé, você trata todos os seus filhos, os seus amigos e aqueles que você não conhece com respeito, com amor. Tem uma menina, ela chama Aline Cristine. Ela é de uma casa lá Era do Helena Maria, eu esqueci o nome do menino, tem uma casa de um bando ali na Costa Silva, esqueci o nome dele agora. Ela é filha dele, lá da casa dele lá. E ela sempre falava para mim, sempre que eu encontro com ela, né, o marido dela é muito meu amigo também. Falava, Evandro, eu sempre tive vontade de conversar com paisagens, eu não falo, é só falar com ele, pô. Ixi, vocês trabalham junto? Falei, mas ele é meio assim. Eu falei, nada, meu, ele é sossegado. Você tem uma pessoa que, rapaz, ali, é o Zazi, pô. O Zazi não tem essa, não discute com ninguém. Eu acho engraçado, você trabalhou com a Aline, né? Trabalhei. A mulher do Carmo, né? Isso. Do Carmo, né? Sim. Ela é evangélica, né? A gente trabalha junto. E ela tem um respeito, um carinho por você. Ela, às vezes eu almoço lá, eu passo lá na Tia Lela para almoçar. E eu encontro com ela, são pessoas amigas, né? Sim. Porque você sabe disso, que eu tive uma vida pública por mais de 50 anos. Aí eu encontro com ela, eu falei, cadê o Zazi? Ela falou, não veio e tal. E ela tem um respeito profundo. Eu não sei que igreja que é a dela. A congregação. E o carinho que ela tem por você, o respeito. Como é que chama o doutor lá, o pequenininho lá? O pastor Carlos também. O pastor também. Ele falando, o Zazi é um irmão para mim. Um irmão que Deus me deu. Olha que bacana isso. Mas é isso, né? A gente não é a religião, né? É o ser, né? O ser humano. E as ações, né? Então... Bom, Zazi, nós temos aí uns 2 minutos, 3 minutos de programa. Fica à vontade. Se você tem alguma coisa para falar, algum evento, alguma festa, ou se as pessoas quiserem te procurar, onde te achar, e você vai voltar outras vezes aqui para a gente conversar mais, viu? Porque acho que 1 hora é pouco para nós conversarmos sobre espiritualidade. É verdade. Que eu gosto, né? Sim, sim. Esse bate-papo é muito bom, né? Precisa, né? As pessoas precisam entender, as pessoas precisam ter essas informações. E com a correria do dia a dia, muitas vezes a gente nem passa desapercebido, né? Para escutar o que a pessoa é, o que a pessoa tem, o que a pessoa construiu na sua caminhada. E isso é muito importante, esses diálogos, né? No dia a dia. Hoje é sexta-feira, é dia de Pai Oxalá, né, Babá, é a corte funfum, é a corte branco. Eu sempre falo para o meu povo, para as pessoas, que a sexta-feira para a gente é santa, independente da sexta-feira santa, que todos já
todo esse ritual, para a gente toda sexta-feira é branco. É o dia da gente comungar com o sagrado, é o dia da gente jejuar, é o dia da gente não beber, não ter relações, é o dia... Por que a gente fala isso? Enquanto sacerdote, enquanto líder religioso, enquanto as pessoas seguidores, eu sou o templo do orixá, eu sou o Ibá vivo do orixá. E esse Ibá, esse templo, ele precisa estar puro para me poder alcançar as graças e também ter força de fazer as graças para as pessoas. Então, por isso que é feito todas essas coisas, para a gente caminhar aqui na Terra e ter força de ajudar nosso povo. Olha só, gente, o programa está acabando, mas ele falou uma coisa aqui, ele é o Ibá vivo dos orixás. Hoje é sexta-feira, né? Já está acabando o dia. Hoje, sexta-feira, é sagrado para os muçulmanos. É o dia do jejum, é o dia das orações, é o dia do encontro com o sagrado. E o muçulmano, seja ele xiita, sunita, o maronita, né? De todas as divisões dentro do islamismo que tem também, todos eles utilizam a roupa branca, eles utilizam uma guia chamada Maibash, entendeu? Uhum. Amanhã é sagrado para os judeus. Eles utilizam o quê? A roupa branca. O mesmo ortodoxo, né, que é o mais radical deles, eles utilizam o chale, o echarpe que nós usamos, né? Uhum. O branco também. Então, vocês precisam entender que todas as religiões, elas se fundem numa só. Sim. Que é o sagrado. Quem é o sagrado? É o Pai Maior. Hoje é dia de Oxalá. Oxalá, para vocês que não sabem, é Jesus Cristo. Entendeu? É a mesma coisa. É porque, lá na Bíblia, no Velho Testamento, se fala de Oxalá. Mas é uma outra conotação que uma hora nós vamos explicar para vocês. Zazi, foi um prazer te receber aqui. A casa é sua, a televisão é sua. Axé. Você pode vir aqui quantas vezes quiser, é um prazer para mim. Sim. E vamos trazer a mãe mais antiga da cidade, né? Uhum. Trazer os padres aqui. Eu acho que a gente precisa disso, conversar, se entender. Porque o mundo já está meio doido, né? Eu estava com um menino aqui, com um amigo que está sentado aqui, o Michael. Michael é um menino que eu conheci esses dias, gente. Ele mora lá para o lado do Taboão da Serra, lá para Vila Sônia. Uhum. Menino bom. Ele falou para mim assim, o povo está meio doido, né? Eu falei, tá. Sabe o que é isso, gente? É falta de Deus no coração. É, a falta Só de isso. fé. Bom, estamos indo aí, muito prazer. Foi um prazer receber o Zazi. E estaremos aqui a semana que vem, né? Com o programa Fala a Verdade, a partir das 20 horas pela TV RGO. Tá bom? Um abraço e um beijo a vocês. Axé.